Olá, a paz do Senhor. Vamos deixar mais uma mensagem para você. Essas mensagens são sinalizadoras, mensagens de despertamento, para que você medite sobre o assunto, amém? Nós pregamos em algumas igrejas, amanhã estaremos pregando, domingo amanhã estaremos pregando, segunda-feira estaremos pregando. Nós não ficamos postando às vezes imagens nossas em igrejas pregando porque entendemos que não tem necessidade. Queremos deixar para você uma palavra que está baseada no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 35, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amigo ouvinte, a palavra diz que Jesus, ele percorria todas as aldeias, todos os lugares, todas as cidades. Está bem claro que ele ia nessas cidades pregando a mensagem do reino de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Mateus 24:14, Jesus falou: e esta mensagem será pregada em todo o mundo. E esta mensagem do reino será pregada em todo o mundo e então virá o fim. Se você pegar uma Bíblia virtual, aonde você coloca o versículo e todas as referências aparecem, essa Bíblia aqui, se você botar assim, um versículo, vão aparecer todas as referências aonde contém esse versículo. Se você botar assim, reino de Deus, você vai ficar abismado de centenas e centenas de vezes no Novo Testamento que aparece Jesus pregando sobre o reino de Deus. Então a mensagem de Cristo, a mensagem do Evangelho, fala do reino de Deus. Qual é o título desta mensagem? O título dela é: a mensagem do reino foi interrompida. Que é isso, pastor? É verdade. A mensagem de Cristo, que fala sobre o reino de Deus, ela foi interrompida. Porque se você analisar, a Bíblia diz, através dessas referências bíblicas, existem centenas de passagens bíblicas onde Jesus fala sobre o reino de Deus. A mensagem de Jesus é baseada sobre o reino, sobre a vida após a morte, sobre a nova pátria, sobre a vida eterna. Se você pegar João Batista, ele pregava sobre o reino de Deus. Se você pegar o apóstolo Pedro, ele pregava sobre o reino de Deus. Se você pegar o apóstolo Paulo, se você pegar os cristãos do primeiro século, os cristãos da igreja primitiva, a mensagem deles era, a base da mensagem deles era o arrependimento, a confissão de pecados para uma vida eterna, falando de reino de Deus. E a mensagem do reino foi interrompida. Eu não sei, amigo ouvinte, em que século, nem em que ano. Eu calculo que aproximadamente de 50 anos para cá veio decaindo, e esses últimos 20 anos, quem tem menos de 20 anos de cristão, ele não ouviu a mensagem do reino de Deus. Quem tem menos de 15, 20 anos, ele não sabe a respeito do evangelho verdadeiro de Cristo, que fala sobre o reino. Porque a mensagem do reino de Deus, ela foi interrompida, ela foi cortada, e na maioria das igrejas ela foi banida. Porque você vai, na maioria das igrejas, não se fala mais sobre vida eterna, não se fala mais sobre vida após a morte, não se fala mais sobre a nova Jerusalém, não se fala mais sobre arrebatamento da igreja, não se fala mais sobre desprendimento das coisas desse mundo e uma dedicação às coisas de Deus. Não, a mensagem do reino de Deus foi interrompida. Hoje, a mensagem que é pregada na maioria das igrejas são mensagens motivadoras, são mensagens que mexem apenas com o emocional, e são mensagens que falam somente de dinheiro, incitam as pessoas. Eles estão criando maneiras, regras, invenções do diabo para poder arrancar dinheiro das pessoas. E nunca se houve na história do cristianismo uma geração
geração tão distante de Deus como a que nós estamos vivendo hoje. Hoje mudou-se completamente o conceito de adoração. Adoração, se você for analisar os salmos, adoração fala quem Deus é e o que Deus faz. Adoração fica na vertical, é você olhar para Deus e dizer para Deus quem Deus é e dizer para Deus o que Deus faz, é declarar as grandezas de Deus. Isso é adoração. Hoje a gente vê os hinos, declaração de amor de um para o outro. Nós vemos os hinos hoje que estão chamando de adoração, que não são adoração. Ou seja, a mensagem do reino foi interrompida. Que Deus possa nos ajudar. Hoje nós vemos uma geração aonde só se fala de dinheiro. Os crentes, os cristãos, têm sido pessoas que estão inchadas dentro das igrejas. Crentes que não têm estrutura emocional, não têm estrutura psíquica, não têm estrutura nenhuma. Se vier uma perseguição sobre os cristãos desta geração que nós estamos vivendo, eu acredito que 97% vai negar a sua fé. Sabe por quê? Porque a originalidade do Evangelho foi interrompido. O Evangelho do Reino de Deus foi interrompido. Não se fala mais sobre pecado, não se fala mais sobre adultério, não se fala mais sobre violação dos mandamentos de Deus, não se fala mais sobre amor ao próximo, não se fala mais sobre estender a mão sobre o aflito. Hoje, no dia de hoje, eu fui visitar um homem que por diabetes, ele perdeu os 2 pés, teve derrame, e ele está com o lado esquerdo paralisado, e era de uma grande igreja, uma igreja que deixou de pregar sobre o reino de Deus, e eu fui visitar aquele homem, tenho visitado, ou visitei no hospital algumas vezes, e com a ida hoje foi umas 5, 6 vezes que eu já o visitei, e irei visitá-lo mais vezes, e ele disse: pastor, eu estou abandonado. Pastor, ninguém vem na minha casa. Pastor, a casa dele deve ter 3 metros quadrados. Um homem que não tem dinheiro, um homem que não tem nada para oferecer, um aposentado que o dinheiro que ele ganha é só para comprar remédio, foi abandonado. Sabe por quê? Porque não tem grana. Porque não tem, como diz o meu amigo o pastor Oberon, não tem lá plata. Porque se um rico estiver passando mal, se uma pessoa que tem posse, que tem dinheiro, que tem empresa passar mal, vai chover de crente na porta dele para poder visitar ele. Vai fazer chuva de crente, vão fazer caravana para ir na casa dele e visitar. Sabe por quê? Porque tem dinheiro. Esse é o evangelho que a gente tem vivido. A Bíblia diz, no livro de Tiago, Deus não faz acepção de pessoas. A Bíblia diz que se uma pessoa entrar na igreja e você, por um acaso, fizer distinção, fizer uma separação porque ela tem dinheiro, isso não agrada a Deus. E é o que tem acontecido nas igrejas hoje. É o que tem acontecido na maioria das igrejas hoje. Hoje, chega nas igrejas, se uma pessoa tiver um carrão, tiver uma boa empresa, tiver dinheiro, ele rapidamente é levantado ao ministério. É mentira que eu estou falando? Olhe para mim, meu irmão. É mentira o que eu estou falando? É mentira o que eu estou falando? Tem dinheiro, tem grana, rapidinho vai para o púlpito, tem tratamento especial, é tratado diferencialmente. Sabe por quê? Porque tem dinheiro. Hoje em dia, se tiver um testemunho de alguém que comprou um carro novo, se tiver testemunho que comprou uma moto nova, e se tiver um testemunho de alguém que está sendo regenerado, acabou. Dá para aquele que comprou o carro, dá testemunho. Testemunho de regeneração, acabou das igrejas. Testemunho de amor ao próximo, acabou da maioria das igrejas. Testemunho de mudança de vida, acabou na maioria das igrejas. Testemunho de fidelidade, acabou, meu irmão. A mensagem do reino de Jesus Cristo foi interrompida na maioria das igrejas. A maioria das igrejas deixou de pregar o verdadeiro evangelho. A maioria da igreja só tem pregado capitalismo, egocentrismo. Nós temos vivido dias em que os crentes estão egocêntricos. Cada um só quer pensar em si próprio. Cada um só está pensando em encher o seu bolso, pensando em trocar de carro. Você já viu os testemunhos hoje? Porque eu cheguei na igreja, eu estava durinho, passava por debaixo da roleta, eu aceitei Jesus, hoje eu tenho 4 carros, eu tenho 3 motos, eu tenho uma empresa. Olha, é tudo mentira, tudo mentira.
para enganar os outros. Olha, eu vim para Jesus, eu vendia picolé na Central do Brasil. Eu vendia picolé na Central do Brasil. Mas eu aceitei Jesus, hoje eu comprei a empresa que vendia o picolé. E agora eu já estou com 4 empresas para vender picolé. Oh, Deus maravilhoso. Esse é o testemunho que está sendo dado aí hoje, meu irmão. Testemunho de regeneração, testemunho de libertação. Olha, eu abandonei o pecado, eu mentia, mas não minto mais, eu era adúltero, mas não sou mais adúltero. Olha, eu não falava com meu pai e com a minha mãe, mas agora eu falo com meu pai e com a minha mãe. Olha, eu não conseguia perdoar, mas agora eu perdoo. Olha, eu sou uma nova... Cadê esse testemunho? Não sumiu da igreja, desapareceu. A mensagem do evangelho do reino foi interrompida. Medite nessa palavra. É apenas um despertamento. É apenas para você meditar sobre o assunto. Você está servindo a qual reino? Porque tem 2 reinos que estão sendo pregados nas igrejas. O reino de Deus, que não está sendo mais lembrado, e o reino da terra. Jesus falou, encerra agora: não ajunteis tesouro na terra, onde minam as traças e os ladrões roubam. Ajunteis tesouro no céu, onde nem as traças minam, nem os ladrões roubam. Qual reino você tem servido? Deus abençoe a sua vida.